Observe os frutos. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje para o estudo de 3ª João. Mas antes é necessário reforçarmos aqui os nossos pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com seus familiares e amigos através das plataformas em que eles são disponibilizados, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque nela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também para que você participe de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras e as nossas escolas bíblicas aos domingos. Então venha participar e convide pessoas também para estarem conosco ali, para aprenderem um pouco mais aí da palavra do Senhor. Hoje eu pretendo ler toda a epístola, toda a carta de João, essa 3ª carta, que diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber como hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa de sua igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhes enviam saudações, saúdam os amigos daí, um por um. Então, essa carta, ela é bem curtinha, mas algo que a gente precisa abordar num primeiro momento é a respeito de Gaio, que era um nome comum, e Demétrio. Então, nós não sabemos quem são eles, né? Mas existe uma possibilidade bem pequena de que eles sejam ali da igreja de Éfeso. Se você for olhar aí Atos capítulo 19, você vai ver ali então Demétrio sendo o ourives, né? Gaio também está ali, então você vai ver Demétrio ali em Atos capítulo 19, se eu não me engano, versículo 24, e Gaio também no capítulo 19, se eu não me engano, no versículo 29, que são colocados ali. Então,
a possibilidade é remota de que venham ser eles. Por quê? Porque na ocasião da escrita, então, de Atos, a gente não tem aí essa conversão, por exemplo, de Demétrio. Lá então em Atos capítulo 19, versículo 24, fala que um ourives chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Ártemis, né? Então foi quando teve aquele tumulto ali em Éfeso. Lá no versículo 29, a gente vai ver então, vou começar no 28, né? Atos 19, 28, que fala: ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então, só que Gaio era um nome comum. Então não significa que seja esse Gaio, não significa que seja esse Demétrio, né? Então, a bem da verdade, nós não sabemos quem são esses dois, mas o que a gente precisa destacar aqui hoje é a respeito de, então, posturas. Então a gente vê aqui Diótrefes tendo uma postura na igreja e Demétrio tendo outra. E por que eu estava falando a respeito da cidade, então, de Éfeso? Porque João, né, no fim de sua vida, ele foi pastorear ali na região da Macedônia, e teve ali na igreja de Éfeso. Se você for olhar Apocalipse, lá no capítulo 2 e 3, nas cartas às igrejas, uma das igrejas para a qual ele escreve é a igreja de Éfeso. Então, provavelmente sendo ali um dos pastores ali, né, na igreja. Mas ele vai falar a respeito, então, dessa postura que Diótrefes teve e que não condiz com a verdade. Então, Diótrefes estava agindo como se a igreja fosse dele e não de Cristo. Então, é ele que escolhe quem vem, é ele que escolhe quem recebe. Ele recebe pessoas da parte do apóstolo João, e ele não os recebe, né? Na verdade, não recebe os enviados por João. Então coloca algumas pessoas ali para fora da igreja. A gente vai ver aqui no comentário, então mais uma vez eu vou citar aqui o comentário da Bíblia NVI, e se você não pode adquirir livros, né, de estudos para que o ajude então a entender melhor os textos bíblicos, a minha sugestão é que você compre aí uma Bíblia de estudo. Dizem que a melhor Bíblia de estudo que tem é a Nova Almeida Atualizada, NAA, mas eu uso também, gosto muito da NVI, Bíblia de Estudo. Então, se você puder adquirir uma Bíblia de estudo, ela certamente irá te ajudar aí nos seus estudos da palavra aí do Senhor. Então, aqui nessa carta, no comentário aqui da NVI, dessa carta, 3 João, diz que os mestres itinerantes enviados por João foram rejeitados em uma das igrejas da província da Ásia por um líder ditatorial, Diótrefes, que até mesmo excomungava membros que mostravam hospitalidade aos mensageiros de João. Então João tentava aí enviar alguns mensageiros, e como a gente já falou várias vezes, né, as cartas foram escritas para combater heresias. Então algo que o Diótrefes está fazendo aqui é justamente tomando posse da igreja, como se a igreja fosse dele, não aceitando aí recomendações, disciplinas, orientações, né, da parte aí de João, e o comportamento como ele vem adotando mostra um comportamento equivocado. Então aqui, quando João escreve para Gaio, ele fala a respeito então do comportamento do Diótrefes, mas fala também do comportamento de Demétrio. Então a postura de um com relação à igreja
em contrapartida com a postura do outro em relação à igreja. Nós precisamos saber então, que a igreja é a noiva, e a noiva tem um noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o noivo da igreja. Então, a igreja tem um dono, esse dono é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nós o chamamos de Senhor, porque nós somos escravos, nós pertencemos, nós somos propriedades dele. Toda a igreja do Senhor é propriedade dele. Então, o comportamento de Diótrefes aqui não é esse comportamento. O Senhor colocou na sua igreja pastores para cuidarem, mas os pastores não são os donos, Pastores, e quando eu estou me referindo a pastores aqui, estou imaginando aqueles pastores de ovelha, onde vem guiando a ovelha, onde vem cuidando da ovelha, para depois entregar para o seu verdadeiro dono. Então, nós como pastores, como líderes, que fomos colocados ali pelo Senhor, nós temos um cuidado com as ovelhas, pastorearmos as ovelhas. Então, não permitirmos que heresias entrem no meio, então, ali das ovelhas, no meio da igreja. Nós combatemos essas coisas, arrancamos as pragas, cuidamos das ovelhas, mas lembrando sempre que as ovelhas não são nossas, que as ovelhas são, então, do nosso supremo e soberano pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Então, o João, ele vai falar a respeito da postura de Diótrefes, mas ele vai falar também a respeito da postura de Demétrio, que recebe sim aqueles que são enviados por João, que cuida sim da igreja. Então, que a gente possa ter esse cuidado, essa atenção para com a igreja que é de Cristo. A igreja é de Cristo. Então, a igreja tem um noivo, e o noivo é Jesus Cristo de Nazaré. Que nós venhamos, então, ter cuidado como pastores, como amigos, porque Jesus fala que não nos chama mais de servos, mas de amigos. Então, como amigos do noivo, que nós venhamos cuidar da noiva. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.